Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, inunde o seu coração. E nesses minutos que estaremos juntos aqui, compartilhando da palavra de Deus e orando a palavra de Deus. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou pastor e estou aqui para ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Estou aqui para ministrar uma oração junto com você, clamando a Deus por aquilo que você tem buscado, por aquilo que nós cremos que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque nós vamos orar a palavra. Nós estaremos orando a palavra. E por que orando a palavra? Porque todas as vezes que nós oramos, vem ao nosso coração a seguinte pergunta: por que nós devemos orar? A palavra de Deus diz que antes mesmo que nós abríssemos a nossa boca, Deus já sabe aquilo que nós temos para dizer. Deus já conhece o nosso coração, Deus conhece os nossos anseios, Ele sabe claramente, como uma água, como um espelho translúcido, como um vidro translúcido, Ele conhece o nosso interior, a nossa existência. Então a pergunta que eu faço para você hoje é: por que devemos orar se Deus sabe tanto sobre nós, sabe tanto a respeito da nossa existência? Existem muitos motivos para nós orarmos. A nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Pai, mas especialmente porque mesmo Deus sabendo tudo a nosso respeito, nós nem sempre sabemos a vontade de Deus para aquilo que nós estamos clamando, para aquilo que estamos ansiando, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, os nossos planos. Então, por isso que quando você ora, você deve ter o seu coração cheio de expectativa na resposta às orações que você apresenta a Deus. O grande sinal de uma fé viva e efetiva é uma fé que recebe e compartilha as respostas que Deus dá às suas orações, aos seus clamores, às suas petições, às suas ações de graça. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que não responde, não é simplesmente uma energia, um poder. Não, Deus é um Deus pessoal, é um Deus que fala e que deseja se relacionar com seus filhos. Então, a nossa oração ela deve estar sempre cheia, carregada de expectativa na resposta. Uma oração que não tem expectativa nas respostas, ela não é uma oração. Ela pode ser um mantra, ela pode ser uma reza, pode ser uma meditação, uma concentração que vai de você para você mesmo. Mas quando nós falamos em oração, em dirigir a nossa palavra a Deus, nós estamos dizendo o seguinte: esperamos uma resposta da parte de Deus. E eu quero compartilhar com você, antes deste momento de oração, a palavra de Deus. E tem um texto que fala muito ao meu coração sobre oração, que está aqui em Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24, é um texto muito interessante, que diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. E tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, e ela veio e ajoelhou-se aos seus pés. Versículo 26. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe disse: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio havia saído dela. Eu quero te encorajar, nesse momento de oração, a você abrir o seu coração diante de Deus.
Essa mulher nos dá muitas lições de como nos apresentar diante de Deus. E Jesus ali, nesse momento de diálogo com essa mulher, ele apresenta situações tão interessantes. A primeira delas é que Jesus entra naquela casa e ele não queria ser incomodado, ele não queria ser visto por ninguém, mas aquela mulher não cansava de clamar por ele e pedir a ele que a ajudasse. Então ele não conseguiu entrar em oculto naquela casa. Muito pelo contrário, todos perceberam. E aquela mulher chega até Jesus e ela, de origem grega, siro-fenícia, ela pede a ele que faça um milagre na vida de sua filha que está possessa por um espírito maligno. E Jesus diz: não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Palavra dura, parece ser uma palavra tão dura para se ouvir de Deus, mas naquele diálogo nós percebemos uma atitude tão poderosa dessa mulher. Primeiro, a perseverança dela em fazer com que Jesus a escutasse. E segundo, Jesus, naquele momento que ele vira para ela e fala que não era bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela se humilha diante do Senhor. E numa atitude assim muito, mas muito ousada, ela vai e retruca o Senhor. Ela responde ao Senhor. Ela diz: mas as migalhinhas que caem da mesa dos filhos, das crianças, os cachorrinhos podem comer. Queridos, eu quero que você entenda que nós não somos merecedores de absolutamente nada. Tudo provém da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor para conosco. Mas eu quero te trazer um encorajamento muito mais importante neste momento. Porque naquele dia, quando aquela mulher insiste com Jesus, Jesus vê a fé daquela mulher, Jesus vê a atitude de coragem e ousadia que ela tem diante dele, e ele concede a ela o que ela está pedindo. Muitas vezes eu já escutei isso uma certa ocasião em que uma pessoa passava por uma situação de enfermidade muito grande e uma doença, e ela falava assim: que Deus me dê forças para eu suportar esta doença. Queridos, qual o problema de nós pedirmos ao Senhor que cure a doença, que cure a enfermidade, que tire todo o mal da nossa vida? Precisamos pedir e pedir com verdade e justiça. Primeiro, porque se nós não merecemos nada, se nós não somos dignos de nada, ao mesmo tempo que nós não somos dignos de nada, podemos pedir tudo. Pedimos tudo que nos desejamos pedir, pedir tudo que nós precisamos e pedir da melhor maneira que pudermos pedir. Porque se já que não merecemos nada, então podemos pedir tudo. Se o nada já é colocado diante de nós. Então eu quero te encorajar a fazer como essa mulher, mas de uma posição diferente. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Isso muda tudo. Isso muda todo o contexto da nossa existência. Porque a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros com Ele, de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para os seus filhos. E nós podemos e devemos nos aproximar do Senhor. Aproximar com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam usar a fé. E Deus ele vai galardoar a sua fé. O que ele vai presentear? Ele vai responder a sua fé. Então, nesse momento, eu te encorajo a exercer fé. Escreva logo abaixo aqui o seu pedido de oração, coloque abaixo aquilo que você precisa, coloque o seu nome, coloque de onde que você está assistindo este vídeo agora. Depois nós vamos passar nos comentários e vamos orar por todos os pedidos de orações que estiverem nos comentários abaixo. Não perca essa oportunidade. E neste momento eu quero orar com você a palavra. Eu quero orar com você a palavra. E o que é orar a palavra?
é nós abrirmos a Bíblia e é através dos textos da palavra de Deus nós encontrarmos o caminho da resposta às nossas orações. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer e tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você já está na sua palavra. Por isso, nesse momento, una a sua fé comigo, porque nós vamos ter o nosso tempo de oração. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti nessa hora a vida de cada pessoa que vai assistir este vídeo, que está assistindo este vídeo neste momento. Pai querido, que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor alcance essas vidas, que o Senhor vá nos lugares mais difíceis de serem acessados no coração humano e quebranta, Pai, toda a incredulidade. Que o Senhor venha gerar fé nos corações neste momento de oração. E que o Senhor tome agora a vida desse que está enfermo, esse que está agora, Pai, numa situação de leito de enfermidade, em um hospital, esse que passou por um acidente grave, que está ali, Pai, entre a vida e a morte, este, Pai, que recebeu um diagnóstico, Pai, que pode ser, Pai, definitivo, mas o Senhor pode mudar toda essa realidade. Intervenha, Senhor, nós te pedimos. E como esta mulher, Pai, do texto que nós lemos aqui, nós nos apresentamos, Pai, como aqueles que sabem que não merecem, Pai, sabem que não são dignos de receber do Senhor, mas que tomaram posse da verdade da Tua palavra, em que Cristo nos tem feito filhos do Senhor e somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo em tudo que Ele conquistou por nós. Por isso pedimos ao Senhor cura, pedimos ao Senhor milagre, pedimos ao Senhor libertação. Senhor Pai, eu peço que cada pessoa que vai descrever os pedidos de oração aqui, Pai, logo abaixo deste vídeo, nos comentários desta oração, que o Senhor já esteja contemplando essas orações, porque eu sei que para o Senhor não há esse limite de tempo, o Senhor está além do tempo, o Senhor está fora do contexto temporal, o Senhor está na eternidade e de lá o Senhor contempla tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu para nós, para o Senhor é tudo uma coisa só. Por isso, Deus, eu te peço, de acordo com a Tua palavra, que o Senhor venha agir com graça, que o Senhor venha agir com misericórdia, com o Teu favor. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, na certeza plena de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém. E graças a Deus. Você que esteve comigo aqui até esse momento, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor continue conduzindo a sua vida a uma vida de vitória, uma vida triunfante, a uma vida abundante e plena. Continue nos acompanhando. Diariamente nós vamos ter este momento de oração, de reflexão na palavra, porque aqui nós seguimos orando a palavra, e que você sempre tenha o seu coração cheio de expectativas quando for orar, porque a nossa oração, ela busca a resposta de Deus para os nossos clamores. Por isso eu volto e repito, ore com expectativa nas respostas às suas orações, porque Deus, Ele é o Deus que responde orações. E aqui nós seguimos orando a palavra.